Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta live que vou realizar aqui desde a EMAC. É a primeira vez que faço uma live no Facebook. É bem possível que aconteçam alguns tropeções, algumas falhas, mas vamos indo, vamos tentar todos juntos fazer aqui a primeira live na EMAC sobre um tema que eu acho que está muito, muito na moda. É um tema que esteve durante muitos anos escondido e que, felizmente, cada vez mais têm saído publicações e livros sobre este tema. O segundo cérebro. O meu nome é André Dourado, eu sou biólogo, naturopata, osteopata, tenho várias formações depois disso. Sou também professor de várias áreas, entre elas a área da ortomolecular e psiconeuroimunologia. Uma área muito interessante e que estuda a parte da medicina do ponto de vista corpo-mente. Nesta área, tentamos entender a interligação entre a psique, entre a mente e o corpo. E de que forma é que podemos reorganizar tudo de um ponto de vista mais sustentável e mais natural, digamos assim, utilizando vitaminas, minerais e outras ferramentas terapêuticas que sejam mais gentis e mais simpáticas para o corpo. É uma área muito bonita e com muita evidência científica. Aliás, toda a minha formação, bem como do resto da equipa de professores convidados, é toda ela apoiada em evidência científica. Muito bem. Eu vou começar então a falar sobre o tema desta nossa primeira live, o segundo cérebro. Vamos lá a isto, ver então o que é o segundo cérebro. O sistema nervoso humano podemos diferenciá-lo em duas grandes áreas: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Dentro do sistema nervoso central temos aquilo que costumamos chamar de cérebro e de medula espinal ou espinal-medula. E no sistema nervoso periférico temos toda a parte somática, que são os nervos que controlam basicamente os músculos responsáveis pelos movimentos, e também o autónomo, que é um sistema nervoso sobre o qual temos menos capacidade de comando, mas temos alguma ainda, em algumas questões. Este sistema nervoso autónomo é um sistema nervoso diferenciado entre simpático e parasimpático. Bem, na verdade não é bem assim. Na verdade, há uma terceira divisão desse sistema nervoso autónomo, autonómico, como se diz no Brasil, e essa terceira divisão fica muito esquecida. O sistema nervoso simpático parte basicamente de gânglios nervosos próximos da nossa espinal-medula e que levam informações para o corpo, controlam ações específicas. Assim bem como o sistema nervoso periférico, com gânglios próximos dos órgãos-alvo, controla outro tipo de funções. Ambos são muitas vezes considerados, pelo menos eu tento explicar assim, como o lado masculino e feminino do sistema nervoso, ou o lado yang e yin, sob o ponto de vista da medicina chinesa, porque o simpático é um sistema nervoso criado para a ação e o parasimpático é um sistema nervoso, digamos, de cuidar da casa, de arrumar a casa, de cuidar dos órgãos, de regenerá-los, etc. E ambos não são basicamente independentes, apenas conduzem informação e ordens do nosso cérebro. No entanto, há muitos, muitos anos atrás, começou-se a esboçar algo muito interessante sobre esse sistema nervoso. Barlis e Starling descobriram, no século XIX, quando retiraram o intestino de vários animais, que o intestino, mesmo isolado desse animal, continuava a funcionar. Ou seja, se eu colocasse alguma coisa na extremidade oral, ele ia percorrendo até à extremidade anal. Portanto, havia como que um sistema nervoso local, dizia Barlis e Starling. Curiosamente,
não ficou por aí. E, no início do século XX, em 1921, John Langley incluiu este segundo cérebro, conhecido por sistema nervoso entérico, como a terceira divisão do sistema nervoso autónomo. É isso. Por mais estranho que pareça, de facto, já fez parte do sistema nervoso autónomo, era considerada uma sua divisão, a terceira divisão dele. No entanto, sem se entender muito bem porquê, o seu conhecimento perdeu-se durante quase um século. Quase um século porque no próximo ou nos meados do século XX, a partir dos anos 60, vários investigadores puseram ao claro este sistema nervoso. Nomeadamente, aquele que hoje em dia é considerado como o pai do sistema nervoso entérico, o segundo cérebro, o Dr. Michael Gerson, um neurocientista americano que conseguiu levar a que este sistema nervoso fosse reincluído e reconsiderado, como não sendo escravo do sistema nervoso central, mas tendo funções muito próprias e um próprio neurotransmissor também muito característico, que já iremos falar. E porquê tudo isto? Obviamente que é um pouco estranho porque é que nós deveríamos de ter dois cérebros. Obviamente que do ponto de vista poético é engraçado chamarmos de segundo cérebro, mas na verdade estamos a falar de um sistema nervoso entérico. O sistema nervoso, digamos, do tubo gastrointestinal, do tubo digestivo, e faz muito sentido se entendermos do ponto de vista evolutivo, porque, digamos que toda a mucosa do tubo digestivo, todo o revestimento do tubo digestivo, é de facto o nosso grande calcanhar de Aquiles, é a grande porta de entrada do nosso corpo. A nossa pele é o nosso muro, mas o nosso tubo digestivo é a zona mais fina que temos de contacto com o exterior. E como tal, temos que, para além de absorver alimentos, defendermos de venenos, defendermos de bactérias, de vírus, de fungos, temos que constantemente vigiar, protegendo e informando o corpo a partir dessa muralha extensa que é todo o nosso tubo digestivo. E do ponto de vista então evolutivo, este sistema nervoso tinha que ter funções próprias e uma certa autonomia relativamente ao sistema nervoso central. Quando vemos os números, temos à volta de 200 a 600 milhões de neurónios. 200 a 600 milhões de neurónios é aproximadamente a mesma quantidade de neurónios que podemos encontrar na medula espinal. O cérebro, obviamente, que é muito maior, mas 200 a 600 milhões dão basicamente o tamanho do cérebro de um pequeno animal, como um gato. Portanto, é muito mais do que uma função digestiva que tem este nosso sistema nervoso entérico, ou segundo cérebro. Tem muitas mais funções, como eu falei. E muito disto vem daquilo que eu acabei de dizer, porque temos que digerir, temos que eliminar, temos que proteger, temos que reconhecer o ambiente onde estamos e é a partir do intestino que muitos dos papéis são efetuados. Quem é que manda mais então? É muitas vezes uma pergunta que se coloca. Quem é que manda em quem? Será que é o cérebro que manda no intestino? É o intestino que manda nele e que manda no cérebro? É um tema muito sujeito a muitas conversas. E, claro que contra isto não há muito consenso. Há uns cientistas que dizem umas coisas, outros dizem outras, mas eu vou mostrar alguns números e para que fiquemos um pouco mais esclarecidos porque esta discussão. Basicamente consideramos o eixo cérebro-intestino como um eixo prioritário e primordial na saúde do ser humano. Por isso até se criou a expressão inglesa, que fica giro e bonito, Brain-Gut Axis. E de facto, neste eixo de ligação entre fibras nervosas que correm do cérebro até ao intestino, podemos ver e averiguar que cerca de 80 a 90% destas fibras são no sentido intestino-cérebro, portanto, no sentido ascendente. E que apenas 10 a 20% são no sentido cérebro-intestino. Obviamente, quando olhamos para estes números, ficamos a pensar quem manda em quem.
Quem influencia mais quem? Sabemos, claro, que o intestino tem uma grande quantidade de fibras que vai para o cérebro, portanto tem grande capacidade de influência. Mas será que os 10% do cérebro não são suficientes para influenciar o intestino? É difícil sempre argumentar contra um e contra outros. O importante é entendermos aqui que o intestino tem um papel muito importante na função cerebral, no comportamento, na percepção do mundo exterior. É esse o seu papel. Proteger e informar o cérebro do que está a acontecer com o ambiente. Todos os seus sensores, todas as células imunológicas que colaboram com o intestino e com o sistema nervoso entérico, comunicam com o cérebro e transmitem aquilo que estão a sentir no mundo exterior. E o cérebro combina aquilo que vem de baixo com aquilo que percebe no mundo exterior, juntando tudo no mesmo bolo. E às vezes, claro, sai uma salsada total, não é? Iremos já falar disso mais à frente. Quem manda mais, então? Para além destas fibras nervosas que correm do cérebro para o intestino e do intestino para o cérebro, é sabido também que o cérebro comanda a parte inicial do tubo digestivo. Da boca até meio do esófago, é ele que manda. Portanto, o ato de engolir é um ato consciente e então depende da minha consciência engolir. O esófago inferior já tem uma colaboração única do sistema nervoso entérico, o segundo cérebro. Depois do estômago, temos uma mistura dos dois. No estômago, o sistema nervoso entérico faz a digestão. Mas quem diz que vai haver digestão ou que vai não haver digestão, ou que será interrompida, é o sistema nervoso central. Portanto, os nossos nervos aqui, o nosso stress, a nossa ansiedade, as nossas preocupações, vão ter um peso muito grande sobre a velocidade da digestão. Porquê? Porque, como eu falei, o sistema nervoso central atua e influencia muito o estômago, ainda que quem faz a digestão, quem coordena o processo digestivo, é o sistema nervoso do intestino. Depois temos o esfíncter pilórico, a abertura do esófago para o intestino, que é comandada também pelo sistema nervoso central. Mas daí para a frente, quando entramos no duodeno, no intestino, já não mais há ação do sistema nervoso central, até chegamos à parte final, não é? Se não fosse assim, já imaginassem se não pudéssemos ter nós o livre-arbítrio de decidir quando é que vamos ou não defecar, era muito engraçado, não era? Ou não tinha piada nenhuma. Mas de facto temos essa capacidade, não é o sistema nervoso entérico que decide, somos nós que decidimos quando é o momento de defecar. E assim podemos ter uma melhor higiene e passar poucas vergonhas. Obviamente que isso às vezes não acontece. Já passaram por vezes vocês ou alguém que conheçam por situações muito difíceis na vida em que perante um grande medo, um medo colossal, a pessoa fez necessidades nas calças. E isso é exatamente por causa deste pormenor, porque o ânus e a parte retal é comandada pelo sistema nervoso central. E se eu perder o foco, ou se eu entrar num programa básico de sobrevivência, pode o sistema nervoso optar por essa decisão e fazer as necessidades já aqui. Hoje sabemos que o neurotransmissor mais importante do intestino é a serotonina. Isso mesmo, a serotonina, que é responsável e é muito associada ao nosso bem-estar, à nossa alegria. Aliás, sabemos hoje em dia que as pessoas que não têm muita serotonina têm tendência a estarem mais tristes ou até mesmo deprimidas. Grande parte dos antidepressivos são basicamente químicos que aumentam a quantidade de serotonina e, portanto, associamos sempre a serotonina então com o nosso bem-estar. Quando sentimos felizes, bem dispostos, alegres, isso é de facto, digamos que a emoção transmitida pela serotonina. Mas apenas 10% da serotonina é transmitida, é produzida no sistema nervoso central. 90% dela ocorre no intestino. Ela vai ser importante ao movimento intestinal, chamado peristaltismo intestinal. Ela vai ser importante à comunicação dos neurónios dentro do segundo cérebro, ou seja, os neurónios
mais importantes, conhecidos por interneurónios, que fazem a gestão de tudo, da casa, da interpretação do meio, das reações que devemos ter. Eles comunicam entre eles também a partir de serotonina. E estes mesmos neurónios comunicam com o primeiro cérebro, com o sistema nervoso central, também utilizando serotonina. Então, podemos concluir daqui que tudo aquilo que afeta a serotonina pode afetar o movimento intestinal e a felicidade, entre aspas, intestinal, o que é verdade. Qualquer coisa que a gente tome, medicamento ou não, que mexa com a serotonina, irá influenciar estes 3 pontos. Mas vamos aqui olhar um pouquinho mais para um corte do intestino. No fundo é um desenho, mas que dá para entender um pouquinho melhor o que acontece. Se vimos em 8, na figura 8, vemos uma célula conhecida por enterocromafin, que ao toque ou por ação de ácidos biliares, ácidos bacterianos e outras moléculas, liberta serotonina, a qual vai ser a setinha e tocar no neurónio. Aí começa o movimento intestinal. E o movimento intestinal é muito diferente do ponto de vista muscular de outros músculos. E porquê? Porque uma vez que seja acionada pela serotonina esse movimento, a jusante, no sentido anal, tem que haver relaxamento muscular e no sentido montante, ou sentido oral, tem que haver contração muscular. Ou seja, aqui no intestino, a energia é gasta para relaxar, não para contrair. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença porque temos que começar a pensar que quando queremos fazer as nossas necessidades, precisamos de gastar energia para relaxar. Ou seja, a dificuldade aqui é em relaxar. E porquê é que eu insisto tanto nesta palavra? Porque temos que perguntar-nos muitas vezes o que é que nos impede de relaxar. Porque o que nos impede de relaxar impede o movimento intestinal. É isso mesmo. É muito importante entendermos muitas vezes, perante os nossos dilemas, os nossos pensamentos, porque é que não relaxamos? O que é que nos impede de deixar ir? Para podermos ter um bom movimento intestinal. Os nossos pensamentos, por vezes as nossas preocupações, as coisas que não conseguimos nos libertar, bloqueiam o intestino, tanto em adultos como também em crianças. O intestino é um órgão-chave para entendermos as nossas emoções, os nossos sentimentos, para entendermos um pouco mais sobre nós e aquilo que não está a funcionar bem. O que é que eu tenho que analisar em mim? É uma das grandes janelas que nos abre as alterações intestinais, a partir deste segundo cérebro. Não sentimos as emoções em qualquer zona, de qualquer forma. Há uma forma específica, uma zona específica. Através muito mais da minha prática clínica, observo que as emoções de preocupação, as emoções de perdão, de deixar ir, de sentir medos, não estão ao acaso em qualquer região do intestino. Estão mais centradas em algumas regiões. Para entendermos um pouquinho melhor isso, eu coloco aqui uma frase do António Damasio, neurocientista português, que diz algo muito, muito interessante. As emoções são um conjunto de reações que ocorrem no corpo. Ou seja, elas ocorrem dentro do meu corpo, com alterações de pulsação, de respiração, movimentos intestinais e não só, de sensações, 1001 sensações que muitas vezes não nos damos conta que elas existem. E essas emoções todas, esse coquetel de emoções que o corpo vai gerindo e soltando e etc., são interpretadas pelo cérebro e experienciadas pelo cérebro sob a forma de um sentimento. Então, aquilo que nós chamamos de eu sinto ansiedade ou eu sinto medo é um conjunto de reações físicas primitivas antes de ocorrer essa sensação. E elas são geradas por todos os sistemas do corpo.
e são sentidas muito também na barriga, como é óbvio. E é por isso que temos que entender um pouco melhor sobre este tipo de gestão corpo-mente para compreendermos até onde é que tudo isto pode nos levar, não é? Esta relação é muito interessante de entender porque ajuda-nos a esclarecer e a desbloquear muitos problemas de saúde gastrointestinal. Porque é que as pessoas têm cada vez mais problemas de estômago, porque as pessoas têm intestino irritável, porque é que as pessoas têm colites, porque as pessoas sofrem de prisão de ventre crónica, porque é que têm às vezes muitas diarreias. Isto pode ser interpretado sob um ponto de vista mais integrativo, entendendo que a mente também desempenha um papel. Não é exclusivo da mente. Aquilo que nós comemos, aquilo que nós usamos para escovar os dentes, a água que bebemos, as toxinas que estamos expostos, o meu ritmo dia e noite, ou seja, como é que eu durmo, também tem um peso muito importante. Mas do ponto de vista da psique, da mente, temos que entender que situações difíceis de esquecer, situações difíceis de deixar ir, geralmente estão muito associadas à prisão de ventre, não é? Os grandes medos, os medos em geral, podem dar diarreias. Aquilo que nós muitas vezes chamamos, na gíria, de cagar de medo, não é? Tinha tanto medo que me caguei todo. Mas obviamente que nem sempre o medo dá diarreia. Porque tínhamos que voltar aqui atrás e tínhamos que falar sobre os programas arcaicos biológicos para entendermos em que circunstâncias o cagar de medo é mais importante do que ficar com a barriga presa. Porque dependendo da situação, o programa básico de sobrevivência irá sempre pôr o melhor a nosso favor, de nos proteger de sermos comidos vivos, não é? A gente pode dizer, mas não somos mais comidos vivos, vivemos no século XXI, André. Sim, mas o corpo foi desenhado há mais de 200 mil anos. E se o ser humano surgiu há 200 mil anos, é o fruto de quantos milhões de anos de evolução? Então, obviamente que muitos dos programas arcaicos que o sistema nervoso continua a pôr em prática são programas milenares ou com milhões de anos. Mas tudo isto é um tema muito interessante que daria para ficarmos a falar daqui durante muitas horas. Entendermos as situações, as emoções, podemos associar a cada região intestinal ou do tubo digestivo. O importante é entendermos aquilo que disse António Damasio, que as emoções iniciam-se no nosso corpo e são depois transmitidas ou expressas como sentimentos pelo cérebro, não é? E por isso temos que entender que situações de medo, situações difíceis que passamos na vida, traumáticas, preocupações a nível profissional, pessoal, sentimental, situações difíceis e duras que temos difícil de ultrapassar, tudo isso vai ter um impacto sobre a nossa barriga, sobre a forma como ela funciona. E obviamente que o medo é um grande inimigo da função intestinal, não é? Toda a gente já presenciou, toda a gente passa por isto, mas muitos de nós, quando sai da zona de conforto, quando viaja para outra cidade ou para outro país, repara que fica sem ir à casa de banho, sem evacuar durante alguns dias, não é? Portanto, mostra aqui a influência do nosso segundo cérebro sobre hábitos comuns e diários. Mas tinha falado inicialmente dos nervos que vão do intestino para o cérebro e de como eles podem influenciar o nosso comportamento. Ora, esses nervos que comunicam, dizia eu, que respondiam à serotonina, quando são hiperestimulados, vão causar perturbação do nosso bem-estar. Essa é a sua função, é castigar-nos sempre que eu cometo algum erro. Castigar-nos no sentido também de nos proteger, de aprendermos que se calhar não devia ter comido isto, se calhar tenho que ter mais cuidado com aquilo que eu bebo, se calhar tenho que ter mais cuidado com aquilo que eu penso e como e bebo. Muitas possibilidades existem, mas a verdade é que quando eu, por exemplo, tenho uma gastroenterite, o que acontece é uma hiperestimulação destes receptores de serotonina
causando náuseas, vômitos, diarreias, tudo isso por ordem intestinal. Portanto, o intestino, quando está doente, tira-nos o balanço superior, não é? Não é possível, então, estarmos felizes sem ter um bom intestino. Quem não tem um bom intestino não pode ser feliz. É impossível. Ele não o permite que ocorra. Já agora deixo-vos uma dica, um truque. O gengibre, o chá de gengibre, tem moléculas que se ligam aos receptores de serotonina do tipo 3 que fazem parte destes nervos que vão do intestino para o cérebro. Ou seja, quando estão com náuseas e mal-estar resultante de algum medicamento, de alguma comida que comeram que não deviam ter ingerido, de alguma gastroenterite, beber muito gengibre ajuda a atenuar este efeito por desligar este receptor intestinal que causa todo este mal-estar. Fica aqui um bom truque para estas situações. Outra situação interessante é a situação do monoglutamato de sódio, conhecido por o síndrome do restaurante chinês. Isto a mim lembra-me sempre, há muitos anos atrás, devia ter eu 20 e poucos anos, e tinha uma namorada e tivemos quase para terminar. Porquê? Porque sempre que íamos comer fora ao restaurante, terminávamos os dois a vomitar. E começamos a achar que alguma coisa havia que nos estava a dizer que se calhar não era bom ficarmos juntos e que, portanto, não é, deveríamos acabar imediatamente com o namoro. Felizmente que resistimos a este esoterismo, sei lá se foi ou se não foi, mas conseguimos resistir e a situação lá passou. Muitos anos depois eu entendi o porquê. Porque é que isso me acontecia? Acontecia porque nós íamos sempre a restaurantes chineses. Não íamos a restaurantes portugueses. Íamos a restaurantes chineses em que usavam muito intensificador de sabor. Os intensificadores de sabor chamam-se monoglutamato de sódio ou glutamato monossódico, como quiserem dizer. E são muito típicos de serem utilizados em restaurantes chineses. Para além disso, fast food, comida pré-feita, sopas de saquinho, caldos de alimentares, muitos desses alimentos enlatados contêm dentro monoglutamato de sódio. E o que é que faz o monoglutamato de sódio, então? Ora bem, o glutamato é um neurotransmissor, tanto do sistema nervoso central como do sistema nervoso enteral, do nosso segundo cérebro. E o que é o glutamato? O glutamato tem funções estimuladoras. Quando o glutamato se liga aos seus receptores, provoca uma hiperexcitação do sistema nervoso. Ou seja, transmitido em português, o que é que acontece? Quando eu ingiro monoglutamato de sódio, posso ter diarreias e até vômitos. Ora bem, era isso que me acontecia a mim e à minha ex-namorada quando íamos com 20 anos aos restaurantes chineses e terminávamos a vomitar e a defecar tudo aquilo que tínhamos comido, não é? Agora dá para entender o porquê. Obviamente que isto é um veneno permitido pela lei, infelizmente devia ser proibido, ajuda basicamente a comida a parecer que acabou de ser colhida da natureza, porque o glutamato funciona como um aumento da percepção dos sabores. No entanto, tem efeitos colaterais, como o aumento das convulsões intestinais, podendo em doses excessivas e em pessoas sensíveis causar estados epiléticos. Obviamente que desaconselho totalmente o uso destas substâncias. Aqui vimos que o sistema nervoso, então, tem receptores de serotonina, receptores de glutamato, também tem receptores de GABA e tem uma série imensa de receptores neurológicos. Tem todos os receptores neurológicos que tem o primeiro cérebro. Aliás, segundo Michael Gerson, tem também todas as doenças que o primeiro tem. Partilham tudo, como podem ver. Podemos ter a epilepsia abdominal, há publicações feitas nisso. Podemos ter Parkinson também no intestino. Podemos ter até corpúsculos de Lewy, marca típica da doença de Alzheimer, no sistema nervoso enteral, no nosso segundo cérebro. Portanto, ele tem tudo. Por isso é muito normal que sintam nervos, ansiedade, mal-estar geral a nível intestinal. O intestino é capaz de mudar completamente a nossa vida. Dependemos muito do intestino para estarmos felizes.
para estarmos alegres. E essa alegria não vem apenas a partir da influência do sistema nervoso central, do segundo cérebro. Há muito mais do que isso. Falei-vos, claro, então, da influência através da serotonina, do glutamato e outras moléculas sobre o nosso cérebro, mas há mais substâncias em jogo. Há mais vias de comunicação neste chamado Brain-Gut Axis. Por exemplo, as bactérias do intestino produzem moléculas as quais podem ser absorvidas, havendo permeabilidade intestinal, que podem ter neurotoxicidade, miotoxicidade, fazendo mal aos músculos, ao tecido nervoso, podem contaminar a nossa pele, podem perturbar imensas reações. Daí que sabemos que toda esta comunicação ocorre não só via sistema nervoso, mas também via sistema moral. Através do sangue, podemos estar a ser contaminados e estas moléculas modificarem o nosso sistema. É por isso que, de facto, a natureza, então, criou um sistema muito complexo. Um sistema tão complexo que só poderia ser mesmo criado por algo mais superior a nós, talvez, para quem quiser acreditar em Deus, talvez um universo, mas alguma coisa aqui criou esta super fronteira. Esta super fronteira intestinal, ou gastrointestinal, é uma autêntica obra de arte. Podemos ver da parte de baixo, mais dentro, os neurónios, funcionando como gestores de todo este processo, gestores, organizadores, que gerem toda a parte que se passa no intestino, tanto a comunicação, como os movimentos, como os sinais e sintomas são enviados para cima. E mais próximo da barreira intestinal, da linha de células da mucosa, temos células imunológicas, células de glia, células dendríticas, temos macrófagos, linfócitos B, linfócitos T, todos eles trabalhando em conjunto com o sistema nervoso para controlar esta entrada. O sistema nervoso é importante aqui, mas, como eu estava a falar, o sistema imunológico corresponde a cerca de 80% de todo o sistema imunológico do corpo humano. E está aqui porque é, de facto, como eu dizia, a maior barreira que o ser humano tem com o exterior do corpo humano. Então é aqui que temos de ter as nossas tropas. Não é circular no sangue, ou no cérebro, ou no coração, ou na pele. As tropas têm que estar junto à grande muralha que nos defende do mundo exterior. E então, esta comunicação em si vai gerar imensas vantagens, mas também algumas coisas menos boas, de acordo com aquilo que comemos e com as experiências que temos na nossa vida. Esta interpretação acontece também em sinergia com as bactérias que estão no intestino. Essas bactérias comunicam com o sistema imunológico, os quais depois comunicam com o sistema nervoso do intestino. E todos juntos, então, fazem uma dança importante para gerir tudo aquilo que é o nosso meio ambiental. Portanto, tudo aquilo que colocamos na boca, e eu coloco aqui o que colocamos na boca, porque nem tudo que colocamos na boca é comida ou é alimento, muita coisa é veneno, é plástico, é porcaria, coisas inventadas por nós, há de tudo. Portanto, eu tenho que colocar a palavra, o que colocamos na boca, vai ser tratado ou processado, gerido pelos micróbios da barriga, pelo sistema imunológico das mucosas e depois também pelo segundo cérebro. Isto tudo pode gerar imensas vantagens como complicações. Por exemplo, se há inflamação intestinal derivada da ingestão de alimentos pró-inflamatórios, de alimentos que atiçam ou excitam o sistema imunológico a infiltrar-se e a atacar, esta inflamação vai gerar em si substâncias imunológicas, citoquinas, as quais em si já geram perturbação ou modificação do nosso comportamento, podendo gerar um estado de maior tristeza. Mas, como eu falei também, temos o segundo cérebro, que vai comunicar com o sistema imunológico e quando repara que há inflamação, também vai modificar o nosso comportamento e atitude e pensamentos. Portanto, sempre que há inflamação ou dor visceral,
isso conduz a uma modificação do nosso estado de espírito. Quantos de vocês já passaram por situações de dor intestinal, de maiores gases, tantos gases que até começam a doer a barriga, e reparam como começam a modificar-se? Estão mais pessimistas, estão menos felizes, não estão com muito jeito para contar piada, até querem ficar mais sozinhos, ficam mais antissociais. Tudo isto são modificações comportamentais que ocorrem a partir desta inflamação. Portanto, não só o sistema nervoso enteral responde àquilo que comemos, mas também toda a inflamação em si vai modificar. As bactérias, se não tiverem equilíbrio, que chamamos de desbiose, também podem causar esta alteração do nosso estado de espírito. Há até quem associe hoje em dia, cada vez tenho visto mais publicações científicas, dizendo que somos as bactérias que temos. Ou seja, podemos ser mais obesos porque tenho mais um tipo de bactérias do que outro, posso ter pensamentos mais felizes e mais otimistas porque tenho mais um outro tipo de bactérias, posso ser mais pessimista ou mais agressivo porque também contém outro tipo de bactérias. Bem, tudo isto é possível. Sem dúvida é possível porque as bactérias são um novo mundo em exploração neste século XXI. E pelo menos posso-vos garantir que se comem mais carne, terão bactérias de mais putrefação. Sem bactérias de mais putrefação, seja por elas, seja pelos subprodutos do metabolismo da carne, serão pessoas bastante mais agressivas, pessoas com menor tolerância ou menor paciência, relativamente às pessoas que comem mais verduras. E, por último, os alimentos. Os alimentos também causam muita modificação. Há muitos anos atrás, ainda não entendia nada sobre o segundo cérebro. Recordo-me de uma amiga dizer-me que quando comia carne de porco ficava triste. E eu achei, bem, esta mulher não funciona bem da cabeça, não é? Hoje em dia entendo perfeitamente porque é que ela dizia isso. De facto, comecei-me a perceber também que tipo de alimentos me deixam mais felizes e que tipo de alimentos me deixam mais tristes ou mais aborrecidos ou com menos paciência. Se todos nós fizéssemos uma autoscopia e analisássemos como é que reagimos em termos de emocionais àquilo que comemos, íamos encontrar uma relação literal entre aquilo que comemos e como pensamos. Alguns alimentos eu sei explicar do ponto de vista bioquímico. Através da produção de subprodutos, têm uma ação neurológica, esses subprodutos, que causam uma modificação comportamental. Noutros casos, é mais difícil de explicar tão literalmente assim. Mas, por exemplo, no caso das intolerâncias alimentares, cada vez mais comuns, cada vez há mais pessoas que sofrem de intolerâncias alimentares. E sempre associamos que vão nascer com uma intolerância, é um erro genético, é um erro bioquímico, não me foi passada esta informação. Tudo isto é verdade. Eu posso ter uma intolerância porque não tenho uma enzima, porque não me foi passada do ponto de vista genético. Eu posso ter uma intolerância porque a minha programação metabólica, que ocorre desde a barriga da minha mãe até ao meu terceiro ano de vida, não foi correto e, portanto, eu tenho uma intolerância por causa disso. Mas também podem ocorrer intolerâncias alimentares resultantes daquela dança que eu falei entre o sistema nervoso e o sistema imunológico e o que está a acontecer no meio ambiente. Ou seja, vou dar um típico exemplo disto. O cérebro registra vários milhões de informação por segundo. Ele está atento a tudo aquilo que está a chegar até si. Está a chegar à informação que chega pelos 5 órgãos dos sentidos e a informação que também vem via pulmão, via coração e também via intestinal, pelos 70, 80, 90% de fibras nervosas que vão para o cérebro. E através deste conjunto de informações, ele monta todo um puzzle. Se, por exemplo, eu, numa situação difícil, estou à mesa a comer, imaginemos que uma pizza, e de repente recebo uma notícia que não queria receber, notícia muito má. Se essa notícia for suficientemente má para impactar, o cérebro pode registar como, fazendo parte dessa ocorrência, o quê? A notícia,
a hora do dia, aquilo que eu comi, etc. E podemos, de repente, numa determinada fase da nossa vida, começar a desenvolver uma intolerância a alguma situação ou a alguma comida. Com certeza já aconteceu com alguns de vocês perguntarem-se porque é que eu agora sou intolerante, não é? De repente aos 40 fiquei intolerante a comer marisco, sempre comi marisco toda a minha vida. O que é que aconteceu? Pois poderemos estar perante uma situação destas. Não obstante, nunca poderemos excluir que o abuso atual de antibióticos também pode estar por detrás do desenvolvimento destas situações, pois quando se ingere antibióticos, causamos um desastre nuclear, entre aspas, na barriga, destruindo grande parte da nossa flora bacteriana benéfica, a qual nos dá tolerância ao meio também. Portanto, são questões bastante complexas e diversas, e das quais eu deixo aqui esta porta e esta janela aberta, para que se entenda que nem sempre a culpa é do pão, a culpa é do leite, a culpa é de tudo isto, não é? Por vezes é uma culpa integrativa, uma culpa holística. A mente tem um grande impacto em tudo aquilo que acontece connosco também. E o segundo cérebro não está sozinho nisto tudo. Outro exemplo deste impacto geral do segundo cérebro é o que acontece com as dores reflexas. E aqui coloco uma típica dor reflexa, há mais do que estas, que explicamos no curso de ortomolecular e psiconeuroimunologia, mas esta é uma típica dor reflexa, ou seja, eu posso ter um problema na vesícula biliar ou na região da vesícula e é percebido como uma dor no ombro direito. Isso acontece muito tipicamente por confusão de informação a nível da espinal medula. E são algumas das situações que podem acontecer na nossa vida, não é? Podemos ter algum tipo de dor muscular e passamos o tempo todo a tomar remédios e ir ao fisioterapeuta, quando no fundo não era preciso nada disso. No fundo era um problema de uma secção do tubo digestivo que não estava em correto funcionamento. Então, o que é que podemos fazer para estar bem? Estou a chegar ao final desta apresentação e vou-vos deixar então algumas sugestões para aquilo que poderíamos fazer para ter alguma paz na barriga. A primeira coisa que devemos fazer é começar a tomar consciência do nosso corpo e das emoções. Sempre que estamos perante alguma situação ou acontecimento, o corpo dá muitos sinais que nós não ouvimos, não queremos ver, não queremos saber. A primeira situação é começar a escutar o corpo. Escutá-lo e entender e aceitar o que ele tem para nos dizer. Essa é a primeira das indicações que eu poderia dar, e a mais importante de todas. Escutem-se a si próprios. Entendam aquilo que está a acontecer. O corpo, por vezes, comunica aquilo que o vosso consciente ainda não entendeu. Estejam atentos e vão, por vezes, perceber situações que não tinham entendido, mas que o corpo já tinha percebido muito antes. Estar em coerência connosco próprio e procurar reduzir o stress. É muito importante estar em coerência. É muito importante eu ser aquilo que faço, e eu fazer aquilo que eu digo, e eu pensar aquilo que sonho. É muito importante o ser humano estar em coerência. Quando não estamos em coerência, as emoções começam a palpitar e a surgir por toda a barriga e mostrando que eu tenho que me pôr em coerência. E por vezes não queremos estar em coerência. Por vezes não queremos resolver a situação. Queremos continuar a fugir, queremos continuar a varrer para baixo do tapete todo o lixo. E o corpo, o que é que faz o corpo? Bate à porta e diz, olha, estou aqui. Ou resolves a situação, ou eu vou subindo de intensidade os sinais de inflamação e de dor, até que tu te ponhas em ação e resolvas o problema. Isto acontece muito, e quem tem problemas gastrointestinais e quem sofre de doenças crónicas gastrointestinais tem que começar por aqui, a entender o que é que está a perder, o que é que não está a entender, para que haja coerência entre todas as células do nosso corpo. Em terceiro lugar, temos que respeitar o nosso intestino. Temos que respeitar aquilo que para ele é comida, daquilo que para o nosso primeiro cérebro é comida. São coisas diferentes. O primeiro come com os olhos, e com o nariz e com a boca. O segundo tem uma visão completamente diferente do primeiro.
O segundo cérebro entende como comida aquilo que usou durante os milhões de anos de evolução, de desenvolvimento. Obviamente, quando eu como pizzas e fritos e coisas plásticas, ele não vai entender isso como comida. Ele não vai entender como comida muito daquilo que nós temos na nossa dieta atualmente. Mas quando ingerimos alimentos verdadeiros, quando temos uma doença grave no intestino e comemos apenas aquilo que ele reconhece como alimento, ele, pela minha experiência clínica, não é preciso mais do que 15 dias para vermos uma mudança radical na sintomatologia. Temos é que lhe dar os alimentos corretos e ele fará o trabalho sozinho. E temos que aprender também, e por último, a respeitar a vontade do corpo e a vontade do intestino. Quando o intestino não está bem, ele não quer comer. É muito comum vermos as crianças dizerem não tenho fome, não tenho apetite. Perguntem e vejam como é que está o intestino dessa criança. Assim como em nós, quando somos adultos, se não queremos comer é porque o intestino se está a querer defender. Não tem mal nenhum. Se vocês têm animais em casa, se têm gatos ou cães, já devem ter visto que quando eles estão doentes perdem o apetite. É normal que isso aconteça. É uma defesa do corpo. Porque quando comem, estão a pôr em alerta o sistema imunológico, o sistema nervoso, vão gastar imensa energia, imensas células para tomar conta do processo digestivo. E o corpo não quer isso. O corpo quer se centrar e centrar toda a sua força no processo regenerativo. E então é preciso respeitar essa parte. É preciso não comer quando não se tem fome. E acima de tudo, não passar o dia inteiro a comer. Se há uma dica que eu vos dou para o intestino é esta. Evitem passar o dia todo a comer. Evitem passar o dia todo a comer farinha. Não há coisa que o intestino mais odeie do que estar o dia inteiro a comer farinha. Sobre o problema de muita gente não conseguir passar mais do que 3 horas sem comer, falarei numa outra live que não esta. Porque isso tem uma explicação biológica. E irei falar então noutra altura. Para já, apenas vos posso dar essa dica. Diminuam o número de refeições, deixem espaço entre as refeições, porque só assim o intestino consegue se regenerar, consegue recuperar as suas feridas e voltar a ser saudável. Outra situação é aprender a ir à casa de banho, a defecar, quando temos vontade. Quando não respeitamos isto, o intestino também começa a não funcionar corretamente. Todas estas dicas são muito interessantes, são informações que irei abordar muito mais em extensão em ortomolecular e psiconeurobiologia, para compreendermos como podemos mudar a estratégia de abordar as doenças gastrointestinais. É possível, sem dúvida, resolver a maior parte destas doenças. É possível controlá-las ou cessá-las de vez. É preciso compreender toda a parte biológica, bioquímica. É preciso compreender os programas biológicos arcaicos que o cérebro põe em marcha para resolver os seus problemas. É preciso integrar tudo e encontrar no final soluções tão simples a partir da dieta, a partir de técnicas simples de psicoterapia, para resolver toda esta problemática. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa com esta live sobre o segundo cérebro, e ficamos por aqui. Voltamos daqui a talvez 15 dias para uma nova live, e até já, até lá, fiquem bem. Foi um prazer. Façam like, não se esqueçam de fazer like, não se esqueçam de compartilhar com os vossos amigos, compartilhem também com as pessoas que mais precisam de saber sobre este tema, principalmente aquelas pessoas que têm problemas gastrointestinais. Compartilhem também com os vossos terapeutas, porque esta formação é essencialmente para profissionais de saúde. Muito obrigado. Sigam-nos aqui na EMAC.
Se não conhecem também a minha página de Dr. André Dourado, podem me seguir também lá. Estamos também no Instagram. E é isso aí. Tenham um bom jantar. Até já.